Olá, gente, estamos aqui mais uma vez para seguir na correção do nosso segundo simuladinho, tá? Na aula anterior que está lá no nosso canal, Prof. Marcelo Bezerra, Biologia, você tem a primeira parte desse simuladinho 2 de Biologia que a gente enviou para você do nosso curso de Biologia do professor Marcelo Bezerra do Espaço Menelau Júnior. Então confere lá o primeiro, vê como é que foi o teu desempenho e aqui a gente vai corrigir as últimas questões, beleza? Então a gente já começa ali com a questão 10, que ele diz assim: ao caminhar pela areia da praia durante a baixa-mar, um naturalista encontra um pequeno verme e classifica-o imediatamente como um anelídeo. Então, de forma imediata, ele foi lá, incisivo, e cravou lá, trata-se de um anelídeo. Aí ele pergunta assim para a gente, qual das características abaixo teria fundamentado seguramente tal conclusão? Então, isso aqui, gente, traz o aspecto morfológico dos animais, os aspectos da zoologia, a identificação do animal simplesmente pela morfologia. A gente sabe que muitas vezes uma classificação assim, ela não tem fundamentação não, eu simplesmente olhei o animal e acho que é tal. Mas aí nesse sentido, esse naturalista deve ser um expert em anelídeos e aí cravou diretamente. Então a pergunta nos diz o seguinte: o que é que ele usou como fundamentação para chegar a essa conclusão, perfeito? Aí a gente tem aqui na letra A, o corpo segmentado com anéis visíveis na superfície do corpo, caracterizando essa segmentação. Então você crava direto a presença de anéis, destacar aqui a palavra, anéis, isso aí é a deixa. Ou seja, o termo anelado dos anelídeos vem devido a essas estruturas concêntricas que vão se repetindo pelo corpo do animal em segmentação. Então, quando a gente pega corpo segmentado por anéis, a gente associa direto aos anelídeos. Então, nos deparamos logo com a nossa questão 10, com o gabarito, a letra A. Aí eu te convido para a gente dar uma olhadinha nessa imagem aqui. Você tem 3 grupos de anelídeos principais, né? O anelídeo trata-se de um filo anelida, né? Então aqui a gente encontra caracterizando as 3 principais classes. A gente não pode esquecer uma coisa que é importante quanto a esses animais, tá? Animais de corpo alongado, por segmentação repetida de anéis, porém são classificados verdadeiramente, quando você analisa cada classe, já que os anéis é uma característica comum a essas 3 principais classes, a quantidade de cerdas. Ora, o que é que ele chama de cerda, né? Que vem do termo queta. A gente chama portuguesando de cerda, mas o termo correto é queta. Então, essas quetas ou essas cerdas tratam-se de proeminências, anexos epidérmicos presentes no corpo desse animal, que vai classificá-lo. Então, a gente tem aqui um animal que apresenta poucas cerdas, poucas quetas, só na parte ventral, que a gente não dá para ver aqui, que é a parte anterior do corpo do animal. Isso aqui é o dorso desse animal, caracterizando uma minhoca, que é o grande representante, por isso que ela é chamado de oligoqueto. Essa oligoqueta representa um animal que apresenta poucas cerdas, você tem aí o prefixo oligo, que significa poucas, tá? Aí eu tenho aqui a sequência dos poliquetos, aqui é o contrário, você tem esse animal aqui, todo o corpo dele distribuído, né, dessas cerdas, dessas repetições que acontecem ao longo do corpo desse animal. Por isso você tem o nome aí dele de poliquetos, tá aí a denominação que esses animais apresentam. E aqui embaixo você encontra animais que têm ausência das cerdas, né? Tanto que eles são chamados de aquetos ou de hirudinhos, amplamente utilizado aqui na questão da medicina, né? Espécie Hirudo medicinalis, que é uma espécie utilizada para remover a formação de trombos, a formação de coágulos, que constituem um hematoma, geralmente facial, né? Para que não esteja cortando, para remover, utilizando qualquer instrumento que possa deixar marcas na face, alguns médicos utilizam as sanguessugas nesse processo. Tá perfeito? Então, dando sequência aqui na nossa questão, o erro da letra B, vida marinha e hábito escavador, isso aí não caracteriza simplesmente os anelídeos. Eu posso encontrar crustáceos dessa maneira, alguns moluscos também dessa maneira, então não é característica exclusiva dos anelídeos. Corpo vermiforme e hábito marinho, a gente tem outros animais também com corpo vermiforme e hábito marinho, não seriam exclusividade dos anelídeos. Vermes cilíndricos, alongados e lisos, com boca e ausência de ânus, caracterizando o sistema digestório incompleto. Lembrar que os anelídeos ele tem sistema digestório completo, tá? Tem boca e tem ânus. Vermes de corpo achatado e região cefálica não determinada. Quando a gente chama verme de região achatada, a gente lembra de platelmintos, né? E não dos anelídeos. O nosso gabarito aí é a letra A, perfeito?
Vamos para 11 agora. A 11ª questão diz assim: a figura abaixo representa etapas do processo de coagulação sanguínea. Na etapa final, a fibrina produzida forma uma rede entrelaçada que retém as hemácias e interrompe a hemorragia. Essa fibrina são proteínas fibrosas, né? São proteínas reticulares que se armam dessa forma assim, como se fosse uma teia de aranha, e ficam no local da lesão para evitar que o sangue saia, caracterizando o coágulo, perfeito? É a caracterização do coágulo. Então ele quer que a gente entenda as etapas da coagulação. E eu vou começar por ela para a gente ter uma noção aqui importante, tá, gente? Então primeiro aqui você tem o tecido com a lesão, tá? Essa lesão é um corte, qualquer instrumento perfuro-cortante que leve a essa lesão, ou até mesmo uma ruptura normal, né? Nem sempre a hemorragia ela será caracterizada por um corte, um instrumento contundente que lesionou mecanicamente o vaso. Isso pode acontecer também pelo processo de uma fragilidade capilar que leve esse vaso a romper pelo aumento de pressão arterial, perfeito? Mas o que é importante é a gente destacar nesse esquemazinho que vocês estão acompanhando comigo aí na tela. A presença desta enzima aqui, ó, chamada tromboplastina quinase, é o termo dela, tromboplastina quinase. Essa enzima, ela é determinante no processo de coagulação. É só a gente relembrar que os hemofílicos, tá, pessoas que têm retardo na coagulação, eles apresentam um comprometimento na produção dessa enzima. Ô, professor, e por que ela é fundamental nesse mecanismo? Porque é através dela que você vai desencadear a cascata da coagulação. E o que seria essa cascata da coagulação? Vem comigo, vem só. A presença da tromboplastina quinase, ela vai converter uma proteína aqui chamada de protrombina, que está no plasma, em trombina, perfeito? Conversão de protrombina em trombina. Seria uma ativação, uma modificação funcional nessas duas proteínas, tá? A precursora, que é a protrombina, depois a trombina, que é a proteína ativa. Aí é onde é que a gente entra, uma coisa importante que nós conversamos, é que a tromboplastina quinase, ela é uma enzima que precisa de íons de cálcio para poder ter a sua ação, tornar-se reagente e promover reagente não, reativa, e promover o processo de reação química, né? Então, com o cálcio, a tromboplastina quinase, quase que não sai, tromboplastina quinase, nomezinho, né, gente? Ela torna-se reativa e aí vai fazer o quê? Vai promover a conversão de protrombina em trombina, perfeito? Essa conversão, gente, em trombina, uma vez a trombina seguindo aqui firme e forte, ela vai fazer o quê? Agir também como uma enzima, olha vindo para cá, ó. Olha a participação determinante aqui do cálcio, ó. Então, desculpa, da vitamina K, perdão, é o elemento aqui, o K a gente acabou confundindo. A vitamina K, veja a participação dela nesse processo aqui, ó. Então, cálcio e vitamina K vão ativar essa protrombina para que ela possa realizar essa função aqui, ó, de converter fibrinogênio em fibrina. A fibrina que ele pediu lá no enunciado, viu, gente? A fibrina que é o coágulo, como a gente tinha explicado para vocês. Então, todo esse processo acontecendo no plasma sanguíneo, não esquece disso, o plasma sanguíneo é a parte líquida do sangue, consequentemente, a formação do coágulo no local ali onde houve a ruptura, perfeito? Então tá aqui nosso esquemazinho demonstrando como acontece a coagulação sanguínea. Vamos responder aí. Na questão de vocês, ele armou isso aqui pra gente, ó. 1 como plaquetas, 2 como tromboplastina, né? O 3 ele quer que você diga o que é, mas a 5 a gente já tem trombina aqui como 5 e o 7 a fibrina. Então estão abertas aqui as lacunas de quem? Na ordem, tá? Número 3... número 4 e o número 6, que consequentemente vai formar o número 7. Se você lembra do esquema anterior, você sabe que é fundamental nesse processo da ação da tromboplastina, os íons de quem, gente? Os íons de cálcio, muito bem. Os íons de cálcio é que vai agir nesse processo, tá? Sendo esse ativador da enzima chamada tromboplastina quinase. Aqui a gente tem um elemento, ou seja, uma molécula que vai ser convertida em trombina, como a gente tinha visto no processo. Então, caracteriza a precursora da trombina, chamada de protrombina. A gente preenche aí o nosso espaçozinho com protrombina. Consequentemente, se eu tenho a trombina ativa, eu quero que essa trombina participe da reação, convertendo quem em fibrina? O fibrinogênio, e a gente fecha o nosso gabarito, caracterizando aqui a resposta letra A.
íons de cálcio, protrombina e fibrinogênio. Uma questão muito inteligente de fisiologia humana, que envolve também o conhecimento de histologia. Bem bacana essa questão, tá? Vamos seguir aqui, ó, a 12ª. No ciclo evolutivo do Cystosoma mansoni, apresentado no esquema abaixo, estão representados hospedeiros, parasitas e diversas fases, modo de transmissão e profilaxia da esquistossomose. Profilaxia é medidas de prevenção, viu, gente? E a esquistossomose, a gente sabe que trata-se de uma verminose que cada vez ela vai perdendo força, principalmente por conta dessa questão do êxodo agora rural, né? Ou seja, as pessoas indo para a cidade, cada vez mais a cidade sendo o acolhimento das pessoas que viviam em zonas rurais, e a gente sabe que a esquistossomose ela precisa muito da questão do açude, da cacimba, né, do lago, onde o ciclo necessita de um molusco como hospedeiro intermediário, que trata-se do caramujo, né, a biofalária, e também precisa do humano em contato direto, pessoas que tomam banho de açude, essas coisas todas, tá? Então vamos seguir aqui para o ciclozinho para a gente dar uma olhadinha. Então, ao se deparar aqui no ciclo, a gente vê algumas numerações. Essas numerações, gente, não existe uma conclusão a respeito delas, né? É preciso que a gente faça uma análise baseada nas proposições. Eu sempre digo ao meu estudante que ele deve substituir letras ou números pelo que se trata, mas nem sempre isso aqui é possível, né? Porque pode ser uma situação, pode ser uma ação, pode ser uma determinada coisa que esteja acontecendo que não caracteriza uma estrutura ou o nome de um ser vivo, tá? Por isso que é preciso a gente analisar friamente cada proposição e irmos para a figura, beleza? Aí eles assinam a letra A, 1 e 2, os vermes adultos hermafroditas, alojados no fígado e intestino do homem parasitado. Então, 1 e 2 está aqui, ó. Ele mostra o número 1, a presença dos vermes, já na fase adulta, tá? O animal adulto dentro do corpo humano. 2, aqui ele coloca a questão do intestino delgado. E em 1, ele destaca que esses vermes estão alojados na região hepática, estão alojados no fígado. Qual é o erro aí dessa proposição? Ora, ele classificou os vermes como hermafroditas. E a gente sabe que isso não acontece. Na esquistossomose existe um macho e existe a fêmea. Então, esses animais, eles são dioicos, tá? Eles não apresentam um animal mesmo, ou seja, um animal hermafrodita, um animal que apresente testículos e ovários no mesmo animal. Então, lembrar que o Cystosoma mansoni, em sua fase adulta, é um animal hermafrodita, não. É um animal macho, existe o macho e existe a fêmea. Eles realizam a cópula aqui, gente, ó, geralmente no sistema porta-hepático, né, liberando de 250 a 300 ovos, uma taxa elevadíssima de reprodução, mas existe o macho e existe a fêmea. Caracterizá-lo como hermafrodita é errado da questão da proposição da letra A. Na letra B ele diz assim, 2 e 3, ovos são liberados, né? 2 e 3 ele mostra aqui pra gente a sequência, aí diz que ovos são liberados pelo intestino do hospedeiro, junto com as fezes. Na água, cada ovo libera uma larva ciliada. Então vamos acompanhar o que está acontecendo aqui. Intestino liberando o ovo, olha o ovo do cistosoma, ó, bem característico, né, gente? Com essa espícula aqui, ó, na microscopia fica bem bacana da gente ver, tá? É um ovo geralmente alongado, mas essa espículazinha aqui, como se fosse a babardana de um tubarão, ele dá a característica para a gente que trata de um ovo de um cistosoma. O primeiro desenvolvimento larval vai gerar essa larva aqui, ó. Vamos primeiro caracterizar aqui a presença do ovo, para a gente lembrar. E essa larva, que é uma larva ciliada, chamada de miracídio. Olha aí, ó. Esse miracídio aqui, gente, é uma larvinha que apresenta cílios que vai se deslocar dentro da água em busca do seu hospedeiro, que é aqui o molusco, que é o caramujo, perfeito? Para poder seguir seu ciclo de reprodução. Então, o nosso gabarito é a letra B, descreveu aí tudo de maneira correta, de maneira bem objetiva, perfeito? Vamos para a letra C, ele diz que 3 em 4, nós estamos vendo os ovos são ingeridos por caramujo, reproduzem-se sexuadamente e liberam larvas na água. E aí a gente lembra uma coisa que é interessante. Veja, ele diz que os ovos são ingeridos. A gente está vendo que a contaminação aqui se dá pelo miracídio, como a gente viu na imagem anterior, estamos vendo agora, né? O miracídio é que infecta aqui o caramujo, e dentro do caramujo, onde é que está o principal erro aí, ó, a reprodução acontece de maneira assexuada.
reprodução assexuada e não reprodução sexuada. A reprodução sexuada ela acontece dentro do hospedeiro definitivo, que é o homem, onde a gente viu aqui através do ginecóforo e tal, que é esse canal, o macho e a fêmea vão acasalar, mas aqui está acontecendo uma reprodução assexuada, por isso que a letra C está errada. Aqui ele mostra para a gente a cercária, né? Que é a sequência que nós vamos ter da infecção da infestação, penetrando aqui pela pele do homem, fechando esse processo de ciclo, onde vai se desenvolver aqui, pegar a corrente sanguínea e seguir o seu desenvolvimento, certo? A letra D diz assim, 4 e 5, através das picadas do caramujo, os vermes da esquistossomose são introduzidos na pele do homem, que se banha em águas contaminadas. Primeiro, o caramujo não é um hematófago, né, gente? Ele não vai sugar sangue, então não é pela picada, é pelas fezes. Então não vai ocorrer a questão da hematofagia. Esse animal não realiza, então passando a larva para o homem através da picada. Então a letra D está errado. E a letra E diz assim, ó, em 5 e 6 a gente está vendo a transmissão para o homem, as larvas adultas, né, que são as chamadas o quê? As cercárias, essas larvinhas que nós já vimos, migram para os vasos linfáticos. A profilaxia será a utilização de botas ou calçados que protejam os pés completamente. A gente está vendo que está tendo uma confusão aí. Primeiro, não migra para os vasos linfáticos, né? Ele migra para os vasos sanguíneos. Então, eles vão para os vasos sanguíneos para que nos vasos sanguíneos eles possam chegar até a região hepática, preferencialmente a região hepática, mas ela pode transitar por outros órgãos do corpo. Mas por que ela vai para a região hepática? Porque aqui ela vai beber na fonte, né? Aqui ela encontra o sistema porta-hepático com uma quantidade de nutrientes muito grande. Perfeitamente. Qual é a profilaxia da esquistossomose? Ora, evitar banhos em açudes, cacimbas, água parada que contenha o caramujo, tá? Principalmente saneamento básico. Ora, como é que o homem também vai contaminar? Como é que o homem libera esse ovo aqui, ó, que a gente está vendo? Através da defecação, né? Como ele não tem saneamento básico em casa, então ele cria valas ou mesmo defeca no mato e a água da chuva arrasta as suas fezes para o rio, defeca próximo ao rio. Então tudo aí está associado também à falta de saneamento básico. São as medidas profiláxicas que a gente tem que levar em consideração, como também evitar entrar, consumir ou tomar banho em água ou lagoa que contenha pode até ser, muitas vezes, gente, fica só a concha desse caramujo, mas é um indicativo aí que esse animal povoa essa região. Certo assim? Vamos para a 13ª. O tipo celular que identifica os tecidos do sistema nervoso é um neurônio, né? Não é a única célula do sistema nervoso, mas é uma célula muito importante e bastante funcional. Através do sistema nervoso, os animais relacionam-se com o ambiente e dele recebendo estímulos e organizando complexas e elaboradas respostas. O neurônio é responsável por estas atividades. Identifique na figura abaixo as partes do neurônio e as funções desempenhadas respectivamente, tá? Eu coloquei assim pra gente, pessoal, a gente tem aí a figura do neurônio, mas eu vou paralelamente lendo as proposições com vocês para que a gente possa ir correlacionando corretamente o que ele está apontando, tá? Ele diz assim logo na letra A, em um estão representados dendritos responsáveis pela recepção dos estímulos nervosos. Então ele vem direto aqui para o número 1 que está aqui embaixo, ó. Esses dendritos são prolongamentos curtos, porém mais numerosos, né? O axônio é um prolongamento geralmente único, mas bem maior, né? Bem maior, e os dendritos eles são prolongamentos curtos, mas bem espalhados aqui pelo corpo celular. Então o número 1 é o dendrito, confere, isso aí está correto, e a função do dendrito é esta que está aí na proposição da letra A, é receber esses estímulos, está correto aí a letra A, que é o nosso gabarito. Vamos para as outras. Em 2 encontra-se o local das sinapses, onde agem os neurotransmissores, também chamados de mediadores químicos. Ora, onde é que está 2 aqui? 2, ele está apontando para a membrana do corpo celular, que também é chamado de pericário, tá? Então, membrana do corpo celular, aonde aqui recebe diretamente não a sinapse, viu, gente? Ou seja, a sinapse é uma junção, olha aqui a setinha, é uma junção entre a terminação do neurônio, aqui, ó, região terminal neuronal, com o início do neurônio seguinte, né? É uma área de junção, de comunicação, e não atribuir essa função sináptica à membrana do corpo celular. A letra B está errada. A letra C, em 3 encontram-se corpo celular, centro de manutenção e controle das respostas neurais. Veja, o centro celular, ele é sim o centro da manutenção e controle das respostas neurais, até porque o núcleo está nele aqui, ó.
Esse aqui é o centro celular. Agora, a gente não pode esquecer que ele está apontando para 3. 3, ele está falando do estrato mielínico ou bainha de mielina, como também é chamado, tá? Estrato mielínico está mais em uso, mas bainha de mielina não está errado, não. Por isso que a C está errada, perfeito? Em 4, encontra-se a bainha de mielina, o extrato mielínico, que envolve todas as fibras nervosas. Você está vendo aí que ele modificou, né? Ele está dando aí a função correta das estruturas, mas ele está modificando a localização. 4, eu tenho o corpo celular. Isto aqui é o corpo celular, onde está o núcleo. Por isso que a letra D está errada. E a letra E diz assim: em 5 encontram-se as terminações nervosas do axônio, que captam os impulsos nervosos e os dirigem para a estrutura número 2. Vários erros encontram-se aí, viu, gente, nessa proposição. Primeiro, 5 não é a terminação, ó. 5 está apontando para o axônio, a terminação são chamados de telodendros, essa parte final. Então aqui você está bem no finalzinho, mas não caracteriza a terminação. Outra coisa, ele está dizendo para a gente que o sentido do impulso nervoso, da propagação, é axônio-dendrito, quando na verdade é dendrito-axônio. É este sentido aqui, ó, dos dendritos para o axônio. Esse é o erro da letra E. Apontando as terminações nervosas que a gente acabou de citar para vocês, fechando aí a nossa 13ª questão e vamos para a 14ª. No planeta Terra, há aproximadamente 4 bilhões de anos, gerou-se a vida, atendendo ao seu imperativo autopoético, ou seja, autoformativa, em um universo que obedecia às leis da termodinâmica, às leis das termodinâmicas. A origem da vida se baseia em diferentes hipóteses, assinale a afirmativa que correlaciona adequadamente a teoria relativa à origem dos seres vivos e ao exemplo correspondente. Isso aí é a origem da vida, ele vai resgatar teorias e quer que você correlacione com o seu conceito de maneira correta, perfeito? Vamos para a letra A. A letra A diz assim, ó, teoria da abiogênese. Essa é a teoria. Aí ele diz, ó, no século V a.C., o cientista grego Anaxágoras lançou a ideia que a vida dispersa sob a forma de sementes por todo o universo havia pousado na Terra. Ou seja, essa teoria de Anaxágoras, gente, lá antes de Cristo, a questão da semente, né? Essa semente dispersa de vida povoou, chegou até a Terra, originando as formas de vida, é muito antiga. Aqui está datado, ó, de século V antes de Cristo. Não tem nada a ver com a teoria da abiogênese, que relata o quê, gente? Que a vida pode surgir da matéria inanimada. Então isso aqui não é a abiogênese, essa é uma teoria de Anaxágoras, lá do século V antes de Cristo. A letra A está errada, perfeito? Letra B diz assim, ó, a teoria do Big Bang. Ser uma entidade distinta do ambiente exige uma barreira à difusão livre. A necessidade de isolar um sistema termodinamicamente é uma condição irredutível da vida. É o fechamento de uma membrana anfifílica de 2 camadas sob a forma de uma vesícula. Muito perfeita essa colocação aqui do Harold, né, que a gente chama Harold Morditis. Essa é a denominação desse indivíduo, sob a forma de uma vesícula que representa transição clara da não-vida para a vida. Ora, o Harold, ele foi um cientista, um biofísico muito importante para a termodinâmica, viu, gente? Essa propagação de calor entre os corpos, mas isso aí não tem nada a ver com o que diz a teoria do Big Bang, aquela grande explosão que gerou aquela massa superaquecida. Por isso que a teoria diz uma coisa e o conceito está dizendo outro completamente distinto. Letra C diz assim, ó, teoria da biogênese, os seres vivos se originam a partir de outro pré-existente, sendo assim, não podem surgir por outros mecanismos que não a reprodução. Assim, Lewis Thomas destaca, o aparecimento das células foi um grande acontecimento da evolução planetária e levou diretamente, linhagem por linhagem, a nossa eu complexo, com o cérebro e tudo mais. Veja, essa definição aí, ela agrega o valor conceitual diretamente à teoria da biogênese, que hoje é a teoria aceita, né, gente, da origem da vida, ou seja, os seres vivos originam-se exclusivamente de outros seres vivos
pré-existente. Então, o Lewis Thomas, ele foi também mais um biogenista, né, como vários que tiveram, principalmente, a gente não pode esquecer de Louis Pasteur, que foi determinante na queda da biogênese e a consolidação da biogênese. Perfeito? O gabarito nosso, a letra C, vamos ver os erros aí das demais proposições. A letra D diz assim, teoria do mundo de RNA. Essa é uma teoria. Aí ele explica assim, ó, quando se espreme uma roupa de baixo suja, né? Quando se espreme uma roupa de baixo suja, um fermento drenado da roupa é transformada pelo cheiro de cereal, reveste o próprio trigo, que reveste esse próprio trigo com sua pele e o transforma em camundongos. Veja só que receita, essa receita aí foi de Jean-Baptiste Van Helmont. A gente lembra que isso aí era uma das receitas da chamada abiogênese, também conhecida como teoria da geração espontânea, ou seja, as pessoas antigamente tinham receitas de como se preparar um ser vivo, né? Então, o Van Helmont dizia o seguinte, né? Roupas sujas, com farelo de trigo, né? O suor junto com esse farelo de trigo, isso aí vai desencadear a formação de camundongos, de roedores e tal. Isso é a teoria da geração espontânea e não o mundo do RNA, certo? A proposição letra E fala da teoria da panspermia. Segundo Gilbert, a reprodução e o metabolismo das primeiras formas de vida dependiam das atividades catalíticas e replicativas do RNA e que tanto o DNA quanto as proteínas teriam assumido suas funções atuais posteriormente. Olha o que ele pegou. Ele pegou a teoria da panspermia, que é uma teoria que fala de massa cósmica, né, gente? Uma poeira cósmica vindo de outros planetas, como se fosse uma força vital, chegou ao nosso planeta gerando a vida. É isso que a panspermia ela fala, e coloca para a teoria do mundo do RNA, né? Por isso que isso aqui está errado, ó. A teoria do mundo do RNA, proposta por Gilbert, é aquele que defende que primeiro veio o RNA para depois vir um DNA. Então ele inverte aí o conceito com a teoria, por isso que essa questão, letra E, ela está falsa. Vamos para a 15ª, vamos para a nossa última. Observe a charge a seguir. Então a gente se depara aqui com um indivíduo numa situação de medo, de estresse, né? Numa situação aqui onde desencadeia o aceleramento dos batimentos cardíacos, né? Ele está demonstrando aqui um estado de sudorese, suando pra caramba, de susto, de pavor, de medo, a pupila dilatada. Então a gente sabe que isso aí vai nos remeter a um processo fisiológico de resposta do corpo aos estímulos do meio. Como é que nosso corpo reage quando esse corpo é submetido a um estímulo, quando esse corpo é submetido a uma situação de estresse? Então vamos lembrar de uma coisa importante, ó. Aqui eu tenho para vocês exemplos do antagonismo funcional do sistema nervoso autônomo. O que é que a gente quer isso aqui com vocês? Ora, eu quero lembrar a vocês que o nosso sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, perfeito? O periférico é basicamente formado por nervos, né, que são prolongamentos do sistema nervoso, condutores informacionais dos estímulos nervosos, para que a gente possa saber onde a gente está, né, responder aos estímulos no meio, seja térmico, seja luminoso, mecânico, sonoro, visual, inúmeros estímulos existem e é preciso que a gente possa responder. Por isso que nós temos um sistema complexo e altamente competente para fazer esse funcionamento. Porém, esse sistema nervoso periférico autônomo, como o próprio nome já diz, você não comanda ele. Ele tem essa autonomia, como o próprio termo já diz. Mas é preciso que ele haja em equilíbrio. Por isso que a gente fragmenta ele, diferencia ele em sistema nervoso periférico autônomo simpático, sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. E aqui eu trago para vocês, ó, nessa tabelinha, o órgão e a função, e aqui a gente tem regiões que vão ser submetidas aos dois, ó, quando são submetidas aos nervos simpáticos e quando são submetidas aos nervos parasimpáticos. O que acontece com ela, né? Então, de antemão, a gente adianta para vocês que quando a gente está numa situação de estresse, numa situação de medo, de ansiedade, de pavor, o que acontece no corpo da gente é uma resposta imediatamente simpática. E isso é preciso que aconteça para que a gente possa reagir de maneira imediata. Então vamos lá no antagonismo. As arteríolas, ó, que é a ramificação das artérias. No nervo simpático acontece uma vasoconstrição, no nervo parasimpático uma vasodilatação. Veja como são antagônicas, né?
Veja como elas agem de maneira distinta. Consequentemente aqui, ó, devido a essa vasoconstrição, o ritmo cardíaco aqui ele tende a aumentar, a pressão arterial tende a aumentar, na vasodilatação ambas diminuem, tá? Ora, se eu estou numa situação de estresse, eu preciso jogar oxigênio para dentro, então os movimentos respiratórios eles aumentam no simpático e diminuem no parasimpático, consequentemente os brônquios precisam dilatar, lembre-se que os brônquios são condutores desse ar para dentro dos pulmões, então vai dilatar no simpático e vai diminuir, ou seja, contrair no parasimpático. O metabolismo basal ele aumenta, é preciso aumentar esse metabolismo para ter uma resposta imediata e vai diminuir no parasimpático. A pupila dilata, lembra da imagem lá do indivíduo? Ó? Olha a pupila dele dilatada, perfeito? Olha o aumento do batimento cardíaco aqui dele. Bora lá. A glicemia libera açúcar no sangue, olha, precisa de quê? De liberar essa quantidade de glicemia para gerar energia, né? Para você reagir. No caso, vocês aí, meus estudantes que são valentes, vocês reagem, vão para cima. Eu que sou covarde, eu corro, fujo com medo, né? Ou seja, então, o liberar açúcar no sangue, acumular, o parasimpático acumula no sangue. Quanto à peristalsia, diminui sensivelmente o movimento peristáltico no simpático e aumenta no parasimpático. A saliva, lembra quando a gente está com medo, a gente está nervoso, a boca fica seca, né? Então, qualquer coisa, você quando vai se declarar para a namorada, você quando vai falar que ama, você quando vai falar que está com saudade de sua namorada, você tem a boca bem seca, porque você está ali sob o sistema nervoso periférico autônomo simpático, enquanto quando você está relaxado lá no parasimpático, essa insalivação ela aumenta. Vamos lá, vamos responder. De acordo com as reações apresentadas pelo corpo do indivíduo, essas podem ser justificadas. Vamos lá. Pela dilatação da pupila que está associada aos efeitos do sistema nervoso autônomo parasimpático por causa da ação da noradrenalina e do cortisol. Olha o erro aqui, parasimpático não, a pupila dilatou pela ação do simpático. Letra B, pelo tremor que expressa uma reação de luta e fuga, tanto do sistema nervoso autônomo simpático quanto do parasimpático. Então, ele dá essa questão do tremor, que é uma situação simpática, ele dá para os dois. Não, a gente sabe que eles trabalham com antagonismo. Então, você descarta aí o parasimpático dessa letra B, certo? Letra C, pelo suor frio que está associado à reação de estresse, sendo uma produção e liberação controladas pelo sistema nervoso autônomo simpático via acetilcolina, adrenalina e noradrenalina. Pronto, esse ponto aqui é importante para a gente explicar para vocês. Ora, o que é acetilcolina, adrenalina e noradrenalina? São, nós chamamos elas de neurotransmissores. Neurotransmissores que serão liberados pelos neurônios para que o corpo possa entender que mensagem é essa. Então, até nisso, eles são antagônicos, viu, gente? Quando a gente fala do sistema nervoso autônomo simpático, a via de liberação é a adrenalina e noradrenalina, e não a acetilcolina. Então, a acetilcolina aí, ela é liberada na via de transmissão do sistema nervoso periférico parasimpático, autônomo parasimpático, e não simpático. Ele diz aqui na letra D, pelo aumento dos batimentos cardíacos que revela a ativação do sistema nervoso autônomo simpático provocado pela ação da adrenalina, noradrenalina e da adrenalina circulante. Perfeito? Definição corretíssima do que aconteceu com esse indivíduo pelo aumento da frequência cardíaca, que a gente chama de taquicardia. Cuidado para não confundir com ataque cardíaco, tá? Taquicardia é o aceleramento dos batimentos cardíacos em resposta a situações como essa. Perfeito? A letra E, qual o erro dela? Por todas as reações, como dilatação da pupila, tremores, sudorese e taquicardia, que são ativadas tanto pelo sistema nervoso autônomo simpático quanto pelo parasimpático, mediadas pela acetilcolina. Dois erros aqui, né? Parasimpático está fora e não é mediado pela acetilcolina, é mediado pela adrenalina. Perfeito, gente? Tá ok? Então, pessoal, um forte abraço para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia, tá? Tomara que vocês tenham se dado muito bem aí nesse simuladinho. Um abraço a todos.